Olá, irmãos, bom dia! Nós estaremos hoje mais uma vez reunidos para estudar as nossas lições da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje estaremos fazendo o estudo da lição número 7, Comunhão que resiste ao distanciamento. Bem, estamos dando essa continuidade na nossa EBD à distância, a Escola Bíblica. E vamos estar estudando justamente isso, comunhão que resiste ao distanciamento, um tema assim bem dentro daquilo que estamos vivendo, totalmente dentro da nossa realidade. Nós vamos estar, irmãos, agora orando, pedindo direcionamento a Deus por essa aula, por esse estudo, e estaremos fazendo a leitura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos para estudar da tua palavra, meu Deus, porque, ó Pai, podemos, Senhor, ter a revelação do teu Santo Espírito para nós. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, opera em nós, Senhor. Usa a minha boca, usa meu intelecto, meu Deus. Usa, ó Deus, como teu instrumento na condução desse estudo, Pai. Que isso aqui possa se tornar uma forma de enlevo espiritual, de crescimento, ó Deus, para todos quantos estiver vendo e ouvindo essa aula. Deus, tem misericórdia de nós, das nossas vidas, abençoa, ó Deus, as nossas famílias, ó Deus, abençoa o nosso país, abençoa a nossa igreja, seja com cada irmão da nossa classe da EBD, seja com a irmã Jália, ó Deus, toma-nos nas tuas mãos, ó Pai. Também toma, ó Deus, esse mês de missões nacionais que teremos pela frente, o mês de setembro. Dá-nos a tua direção, meu Deus, é a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Efésios número 4 nos diz o seguinte: a unidade da fé. A revista recomenda a leitura dos versículos 4, 5 e 6, que são a base dos textos dessa lição. Porém, esse texto é muito importante e dentro do tema comunhão, do tema que estamos falando sobre igreja, esse texto vale a pena ser lido um pouquinho mais alguns versículos que vão nos ajudar bastante a entender melhor aquilo que estamos nos propondo a estudar nessa lição. Nos diz o seguinte, no versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A unidade da fé. Comunhão. Comunhão é uma marca registrada do cristianismo. Comunhão é uma necessidade do ser humano, já que, na verdade, o ser humano não é um ser solitário, mas sim um ser solidário. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Vivermos em comunidade, convivermos com outras pessoas, significa ter comunhão com outras pessoas, porque ninguém é autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros. E quanto à igreja, a unidade é um elemento importantíssimo para a igreja de Cristo. A igreja é a reunião do povo que foi chamado para a comunhão, para a unidade. A igreja são as pessoas reunidas, adorando, servindo a esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso como é o nosso Deus. Então, somos igrejas de Cristo, reunida por Ele para louvor e glória dele, de Deus, louvor e glória de Deus, somente de Deus. Então vemos que dentre os povos do mundo, os latino-americanos, que é o grupo do qual nós brasileiros estamos inseridos, são povos muito unidos, muito ligados, muito necessitados dessa convivência, dessa comunhão entre as pessoas. São mais abertos ao congregar-se, ao reunir-se, a fazer festas, a comemorar eventos. E quando não existe eventos, se descobre uma forma de comemorar. Tudo isso faz parte do cotidiano de um povo que gosta de estar junto, de sentir o calor do próximo. O povo brasileiro não é diferente. O povo brasileiro é considerado o povo mais acolhedor do nosso planeta, porque todos que vêm ao nosso país são bem recebidos. Tá? O Brasil é a nação onde todos são bem recebidos, bem tratados. E as nossas reuniões, seja na igreja, seja fora da igreja, sempre acabam com um bate-papo sobre algum tema em comum, seja ele futebol, seja culinária, seja viagem, seja política, seja coisas que estão presentes no nosso dia a dia, que fazem com que as pessoas conversem. Gostamos do calor das relações humanas, da conversa, do olho no olho, do aperto de mão, do forte abraço. Então, viver nesse momento de pandemia, nesse momento em que é necessário para a preservação da nossa vida e da nossa saúde o distanciamento social, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é necessária. Inclusive nós, como igreja,
de Cristo, nós estamos aprendendo a ser igreja fora do templo. Estamos aprendendo a desenvolver, a professar a nossa fé sem estarmos reunidos num templo. A partir da nossa casa, a partir dos meios tecnológicos, como o que nós estamos fazendo esse uso agora, né? E desde o mês de março que estamos desenvolvendo esse trabalho, nós não deixamos de trabalhar nenhuma das lições das nossas revistas da Escola Bíblica Discipuladora. Então, juntamos duas em uma, atrasamos, mas todos os estudos estão sendo estudados. No domingo que eu não pude estar fazendo esse comentário, eu enviei a aula oficial publicada pela Convenção Batista Fluminense. Tá? Foi só uma vez que isso aconteceu. Mas nós, como igreja, não deixamos de nos reunir. Só que estamos mais reunidos de forma virtual do que de forma presencial. Claro, devido à necessidade de preservar a nossa saúde, de preservar a nossa vida, de seguir as orientações, porque a propagação do coronavírus é muito grave, é uma situação seríssima. Então, precisamos também nos manter vivos, precisamos ter cuidado com o nosso corpo. E o nosso corpo, não podemos esquecer que é o templo do Espírito Santo. E nós somos a igreja, todos nós os remidos. O texto de Efésios fala sobre nós, sobre a comunhão. A comunhão é algo divino, é um dom de Deus, que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos, mesmo quando estamos distantes, porque é possível estarmos em comunhão, mesmo estando afastados. No item 1 dessa lição, nos diz o seguinte: comunhão que é vital para a vida. O 2, comunhão que é fruto de dependência. E no 3, comunhão que é presença mesmo na ausência. Quando falamos em comunhão que é vital para a vida, nós estamos falando como igreja, sim, mas também estamos falando como comunidade, estamos falando como ser humano, porque isso é um fato. Nós precisamos da comunhão com os outros, como eu já tinha dito anteriormente. Nós dependemos uns dos outros. Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele não estava na comunhão dos irmãos nem da igreja, não. Ele estava preso, estava detido. E ele escreveu essa carta aos Efésios, como escreveu todas as outras cartas, para que as igrejas se fortalecessem, para que não desistissem da fé, para que não houvesse um enfraquecimento, mas sim para que fortalecesse o cristianismo. Foi o início do cristianismo. Então nós vemos que ele escreveu isso orientado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E ele estava sozinho. E nós muitas vezes precisamos também ficar sozinhos, não é? No momento é uma necessidade, sim, mas quando acontece de estarmos fora, de estarmos trabalhando num local distante da nossa família, da nossa igreja da qual somos membro, então temos essas realidades. Só que Paulo estava em privação de liberdade, que é uma consequência gravíssima de alguém estar preso. Só que
privação de liberdade, do direito de ir e vir, não era a única privação da qual ele estava passando. Ele também estava privado de um relacionamento com outras pessoas, porque ele estava sozinho, preso sozinho. Então, essa privação do relacionamento, ela é muito agressiva para o indivíduo que está nesta condição. A solidão é um mal terrível, que traz angústias, que causa ansiedade, baixa autoestima, que faz com que as pessoas se tornem depressivas, né? Desencadeia muitas coisas ruins. A principal, o quadro depressivo, né? Então, Paulo sabia que uma igreja não pode viver no individualismo. Então, o que seria individualismo e isolamento? Nós não estamos isolados por opção, mas sim por necessidade. Há uma necessidade. O individualismo é quando a igreja, as pessoas, os membros da igreja, ficam isolados por si só, quando só pensam em si mesmos, só querem buscar aquilo que lhe agrada, só acham que são certas as suas ideias, não aceita a opinião do outro, não aceita que o outro irmão se destaque, só quer glórias para si. E a glória dentro da igreja não é para mim, não é para ninguém, é para Deus. Isso é uma realidade importantíssima, da qual não pode jamais ser esquecida por ninguém que se propõe a seguir a Jesus. Então a igreja que vive no individualismo é uma igreja que tende a se acabar, a se enfraquecer, a não ter a unção do Espírito de Deus. O relacionamento é vital para a vida e para a comunhão. É uma condição sine qua non para sermos igreja. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja para alcançarmos êxito. Mas essa comunhão precisa ter a direção de Deus. E essa direção de Deus é guiada pelo Espírito Santo. É Ele quem faz a obra. É Ele quem vai nos capacitar. É Ele quem vai nos colocar na hora certa, no lugar certo, no momento certo para fazer aquilo que Deus quer que façamos. No item 2, comunhão, que é fruto de dependência. Aqui o autor faz uma comparação entre corpo e igreja. O corpo, esse corpo que nós temos, formado por cabeça, tronco e membros, né? Então esse corpo, um membro do nosso corpo depende do outro. A igreja também, cada um depende do outro. O corpo é interdependente. Um depende do outro. A igreja também é interdependente. Porque a igreja tem membros. A definição, o conceito de igreja, o corpo vivo de Cristo. Corpo vivo. É um corpo que tem atividade. É um corpo que se movimenta, é um corpo que opera. E de quem? De Cristo. Somos nós, a igreja de Cristo. A igreja precisa que os seus membros estejam ativos. Deus deu dons diferentes a cada um. Cada um vai encontrar o seu lugar certo, basta que ore, basta que peça a Deus para que revele o que Deus quer que você faça, onde quer que Deus quer que você esteja.
Isso faz parte de uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo nos revela e nos capacita para aquilo que temos que fazer. Irmãos, os organismos vivos têm emoções, sensações, e o que guia o nosso corpo é a nossa cabeça. E o que guia a igreja, o corpo de Cristo, é Cristo, através do Espírito Santo. A nossa mão, os nossos pés, os nossos braços não têm vontade própria. Eles funcionam, eles agem de forma conjunta para poder nos proporcionar vida, para poder fazer com que nós tenhamos um funcionamento do nosso corpo de uma forma normal, para que nós possamos ter uma vida normal, uma vida de qualidade. E a igreja? Se os seus membros não tiverem unidade, que situação difícil que seria? Unidade é ter objetivos, propósitos em comum. Servir a Jesus. Não é todo mundo pensar igual, porque nós somos pessoas diferentes. Nós não somos uns iguais aos outros, tá? Nós temos diferenças, mas nós temos objetivo em comum: servir a Deus. Isso é unidade. Mesmo convivendo com quem tem dom de cantar, canta bem, quem tem dom de ensinar, quem tem dom de pregar, todos nós somos importantes dentro da igreja. Então, o que faz com que a igreja se desenvolva, cresça, é a unidade. Só que para haver unidade tem que haver interdependência. Nós temos que ter consciência de que nós dependemos uns dos outros, que nós não somos autossuficientes, nós não somos a última cereja do bolo, a última azeitona da empada, nem o ser mais maravilhoso e mais perfeito desse mundo. Nós somos simples mortais, nós somos servos, nós temos que saber nos colocar no nosso devido lugar. Não é se desvalorizar, se achar o mínimo, de jeito nenhum. Mas é saber reconhecer o nosso valor e também o valor dos outros. Porque nós dependemos dos outros, sim. E a igreja, como corpo de Cristo, ela só vai se edificar quando os seus membros têm unidade. Né? Não é uniformidade, não. É unidade. E por que não é uniformidade? Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós temos dons diferentes, mas temos em comum o serviço, a adoração ao nosso Deus. E é esse o ponto que faz com que essa unidade exista. Mesmo sendo pessoas diferentes, nós temos objetivos em comum. No item 3, comunhão, que é presença mesmo na ausência. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz lá no versículo 6, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Isso é a presença de Deus.
Sem a presença de Deus, nada acontece, nada se faz. Aí, se uma coisa deu errado, Deus permitiu, sim. Mas você buscou? Você pediu a orientação do Espírito de Deus? Então nós temos que saber ouvir a palavra de Deus. Sem a presença de Deus sobre nós e através de nós não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, no caso os discípulos e todos os que viveram na época em que Jesus assumiu a forma humana, se tornou homem como todos nós, eles tiveram que, após a sua partida, aprender a conviver com a sua ausência. Só que essa ausência de Jesus era o quê? Uma ausência material. Por quê? Com a sua morte, com a sua ressurreição, a presença espiritual de Jesus está entre nós, através do Espírito Santo. Então eles conviveram, eles aprenderam, ele não estava ali fisicamente, mas estava presente e está presente em qualquer situação em que invocamos o seu nome, em qualquer situação, em qualquer momento em que estivermos em comunhão com Deus. Ele se fará presente, sim. A ausência física, sim, mas a ausência espiritual, não. Então ali eles tinham que buscar uma comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação, baseada no que Jesus ensinou e nas orientações que foram dadas a eles. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos, nos templos, nos cultos, nas reuniões. É tão importante, é tão bom a gente cantar, orar de mãos dadas, abraçar os nossos irmãos. É tão bom quando está tudo legal. Só que não está legal. Nós estamos vivendo um momento em que a situação requer esse isolamento. Até mesmo nos cultos presenciais que já estão acontecendo na nossa igreja, ninguém pode ficar colado com o outro, não. Tem que ter distanciamento. O distanciamento social, nesse momento, é extremamente necessário. Nós precisamos cumpri-lo. Mas o mesmo Deus que buscamos lá no templo, que oramos, que a gente louva, ele está presente onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho. Basta que haja coração contrito, basta que haja sinceridade diante de Deus, que ele se fará presente, o Espírito de Deus atuará. E é claro, gente, não podemos esquecer que Deus tem vontade própria. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas se invocamos, Ele se fará presente. Então, Deus age em qualquer lugar, nos usando. A certeza de que Deus está presente sempre nos mantém em unidade. Nós não estamos com uma unidade material, física, direta, mas estamos com uma unidade espiritual, mesmo isolados. Isso é tão importante, isso é tão bonito, porque nós somos igreja. Temos que ser muito mais igreja fora do templo do que dentro do templo. Para as pessoas poderem ver quem nós somos. Poder ter a nossa identidade cristã definida pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Esse é o nosso testemunho diário.
Então ele nos mantém em unidade. O nosso coração tem que estar centralizado em Deus, em Jesus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios preso sozinho, mas ele não se sentia sozinho, porque ele estava cheio do Espírito, da presença, da comunhão com Cristo. Cristo estava ali com ele. Então o Mestre está com você, sobre você e agindo através de você. Sinta a presença de Deus, mesmo que você não possa estar com os irmãos. Porque diz aqui na revista, mesmo que não possa vê-lo. Nós não vimos Deus. Nós cremos, nós adoramos, nós servimos a um Deus que a gente não viu. Como que a gente não viu? Na forma humana. Mas nós vemos no nosso dia a dia, nas portas que Deus abre para nós, nos livramentos que Deus nos dá, na cura que Deus opera na vida de cada um de nós. No nosso dia a dia, no nosso sustento, na nossa vida cotidiana. Então Deus está presente. Em tempos de afastamento, todos fomos forçados a olhar para dentro, a olhar para as coisas que passavam despercebidas. Tivemos que reduzir o ritmo da nossa vida, das nossas atividades diárias. Né? Não podendo sair para trabalhar, a gente está trabalhando dentro de casa. Não podendo ficar saindo para comer fora, temos que comer em casa, fazer comida, reunir a família, sentarmos à mesa. Coisa que era tão difícil de acontecer. A pandemia trouxe essa realidade, fazendo com que isso acontecesse. Diminuiu drasticamente o nível de poluição do ar atmosférico, porque passou a ter menos veículos circulando pelas ruas, queimando combustíveis fósseis, menos gás carbônico no ar que a gente respira, mais oxigênio. Tá? Passamos a ter um consumo menor de matérias-primas, mas houve um consumo muito maior de alimentos. Por quê? Estamos na nossa casa, né? Podemos hoje desfrutar a realidade disso aí. Eu digo que eu passei a viver, estou vivendo nessa pandemia, um estágio para a minha aposentadoria da minha profissão. Porque eu passei a ficar trabalhando dentro de casa, não vivendo como se eu estivesse aposentado, mas num ritmo menor. A gente passa a se tornar mais dependente das mídias, dos meios de comunicação, e eles estão sendo hoje uma bênção para nós, enquanto igreja, de podermos estar mantendo essa comunhão de forma virtual, até que cheguemos ao momento em que poderemos retornar a uma comunhão material, que aguardamos. Nós temos que aguardar com segurança, para não expor ninguém a riscos, a doenças, né? A contrair esse vírus terrível, que não é uma coisa simples, que não é uma gripezinha, ele é muito sério. Então, hashtag fica em casa. Pausa para se reconectar. Tivemos uma pausa para nos reconectar com a nossa família, buscar mais a Deus, tá? Dar mais valor às coisas simples,
diminuir o nosso consumo de bens materiais. A pandemia nos proporcionou isso. Então, irmãos, vamos lembrar um detalhe. Tomara a Deus que a comunhão seja uma das coisas, das situações que tenha ganhado seu devido valor. Deus nos chama a olharmos para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo, fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento social, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Há o cântico que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Nós somos um no amor de Jesus. A aliança, que é um pacto, que é claro, essa minha aliança aqui é um pacto que eu fiz com a Dilsa quando eu me casei com ela, mas nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus inclui a comunhão com os nossos irmãos. Que coisa simples e que precisa ser posta em prática. Então, irmãos, oremos por isso, para que Deus nos dê muita sabedoria no nosso dia a dia, para que essa comunhão se faça presente dentro da nossa casa, fora da nossa casa, tá? Vamos viver aquilo que Jesus nos ensinou, a viver a comunhão. Oremos então. Meu Deus, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado, meu Deus, pela tua direção, pelo teu poder, porque tu, Senhor, tens nos guardado, tens nos protegido. Muito obrigado, Deus, por ter trazido, ó Deus, a condução desse estudo. Te pedimos, nós, meu Deus, pelos nossos irmãos, Senhor, que tu visites todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que tu ministres a cura, meu Deus, que tu visites aqueles que estão precisando de um emprego, para que tu abras a porta de um emprego, de oportunidades que estão precisando, meu Deus. Meu Deus querido, visita, Senhor, todos os nossos irmãos da nossa classe. Visita a nossa querida professora Jália, Senhor Deus. Dá a ela a tua direção. Seja conosco, ó Deus. Seja com toda a nossa igreja, meu Deus. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.